Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Saudações a você, catequista, você que aí na sua comunidade desempenha esse papel tão fundamental para a história da igreja. Nesses dias estou aqui em Aparecida, na Romaria dos Catequistas. Isso está me alegrando muito para ver as direções também, todo esse povo reunido aí. Vocês puderam acompanhar um pouco as nossas andanças aí. Gente boa, hoje nós estamos neste ponto, no ponto número 23, estamos no penúltimo ponto do prólogo. Em breve nós finalizaremos o estudo do prólogo, então vamos colocar a mão na massa, naquilo que é mais polpudo. O prólogo nada mais é que um manual de instruções sobre aquilo que nós devemos fazer. E o penúltimo ponto, que vai tratar sobre qual é o foco primário do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer de maneira muito objetiva: no Catecismo, o foco primário é a exposição da doutrina, exposição doutrinal. Este ponto número 23, ele está dentro da sexta parte, que é a sexta parte do prólogo. Ele vai tratar de um tema que é muito importante: a capacidade de fazermos as devidas adaptações, os devidos ajustes. Portanto, o ponto número 23 do Catecismo da Igreja Católica, ele vai falar de uma maneira muito simples e muito objetiva. A tônica deste catecismo incide sobre a exposição doutrinal. Com efeito, a sua intenção é ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. O conhecimento da fé, todo ele se orienta no sentido do amadurecimento da mesma fé, do seu enraizamento na vida e na sua irradiação no testemunho. Então, é muito importante esse ponto número 23, que para nós ele faz uma grande memória do Catequese Tradendi, nos seus pontos 20 e 22. Catequese Tradendi, que foi escrito pelo Papa João Paulo II. Então, ele é uma citação, e essa citação, de uma maneira muito objetiva, ele tem a função de que tenhamos a consciência de que o Catecismo da Igreja Católica tem uma abordagem estruturada e sistemática para expor a doutrina da fé. O foco primário é a exposição doutrinal, com o objetivo de promover um conhecimento profundo e verdadeiro da fé católica. Essa exposição doutrinal, ela busca não apenas informar, mas também fornecer algo que seja estruturante na vida dos fiéis, formador na sua vida, fazendo com que a sua compreensão se enraize na vida cotidiana, promovendo de fato o testemunho dentro e fora da comunidade. Essa exposição doutrinal, ela requer um amadurecimento da fé. Então, o catecismo, ele dá os primeiros pontos para que nós possamos estruturar a nossa vida de fé. Então, quando um pai, uma mãe, quando um padrinho, uma madrinha, um catequista, um professor de ensino religioso, um sacerdote, um diácono, um religioso, ele faz essa exposição doutrinal, ele busca o amadurecimento da fé do catequizando, do catecúmeno. E essa exposição doutrinal é uma abordagem que visa fornecer entendimento claro e aprofundado sobre a fé cristã. Eu acredito que aqui é algo que de fato temos que sempre tomar muita consciência. Por quê? Porque nem sempre isso está claro. Nem sempre isso é algo que fica claro na catequese. Porque muitas vezes
nós estamos focados no convencimento. Não é propriamente o convencimento, mas amadurecimento. O amadurecimento, ele tem como parte o convencimento. Mas, acima de tudo, eu vou fazer uma exposição. O amadurecimento, ele vai vir com o tempo, né? E dentro desse amadurecimento está embutido já o convencimento. Então, aquela frase de Santo Agostinho que eu cito tantas vezes aqui, ela é fundamental. Ninguém ama aquilo que não conhece. A função do catecismo é fazer conhecer, é dar essas ferramentas, é fazer essa exposição doutrinal. Através do quê? De uma estrutura ordenada, de uma estrutura lógica. O catecismo ajuda, acima de tudo, foi criado para isso, foi construído para isso, não só esse catecismo da Igreja Católica, mas o catecismo tridentino, o catecismo romano, desde a Didaqué. É uma ajuda aos fiéis a compreenderem as verdades da fé. Os artigos do credo, da moral cristã, das práticas dos sacramentos, da vivência litúrgica. Esse amadurecimento da fé, ele é promovido quando os fiéis não apenas conhecem ensinamentos, mas também conseguem assimilar e aplicar na vida. Isso implica numa transformação pessoal e comunitária, onde a fé se torna a força vital que movimenta, que molda, que encaminha as ações e as decisões. Então, quando eu tomo a decisão, o catecismo, quando ele é bem aplicado, ele me deu os argumentos. Me deu os argumentos para que eu tome, naquele momento, aquela decisão. Então, o catecismo, ao oferecer essa exposição clara e organizada, ele quer facilitar esse processo de amadurecimento, permitindo uma interiorização, um aprofundamento desses ensinamentos. E isso vai paulatinamente, pouco a pouco, enraizar-se na vida. O catecismo, ele visa enraizar esta apreciação da fé na vida cotidiana. Então, se tornar páginas vivas do Evangelho. Vamos lá para o primeiro ponto do Catecismo da Igreja Católica. A função do homem, a aspiração maior do homem, conhecer e amar a Deus, conhecer e louvar a Deus. Isso significa que a doutrina, ela não deve ser vista como um conjunto de ideias abstratas. Não pode ser isso. Mas como uma realidade que influencia na maneira que nós vivemos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Opa! Como é que isso se repercute na minha vida? Amar a Deus sobre todas as coisas é ter Deus como fundamento, como princípio e fim último. E saber que cada palavra, cada pensamento, cada atitude, ela repercute nisso. Então, isso vai repercutir na minha vida moral, na minha vida litúrgica, na maneira com que eu me relaciono com o mundo. A educação catequética, então, que é promovida pelo Catecismo da Igreja Católica, ela é uma ajuda aos fiéis a integrar a fé em todos os aspectos da fé nas suas vidas, desde a moralidade até as práticas sacramentais. Então, quem diz amar a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Vede como isso é. Parece uma coisa simples, um resumindo, né? Um resumindo é isso. Eu estou diante de pessoas que têm dignidade, são filhos de Deus, são amados por Deus, são criaturas de Deus. Eu estou diante do mundo, da natureza, da sociedade, da cultura. E isso tudo é expressão do amor de Deus na nossa vida. Esses exemplos claros que nós conseguimos captar da vida dos santos, dessa integração prática e dessa aplicação prática da caridade, da adesão que se dá aos mandamentos, a vivência dos sacramentos, isso é o objetivo do Catecismo da Igreja Católica. Fornecer uma base sólida para essas práticas, promovendo uma vida cristã autêntica e consciente. Então,
Na prova dos 9, senhores catequistas, senhores teólogos, professores de ensino religioso, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, cristãos. Se, ao final da nossa apresentação catequética, isso não repercute na nossa vida, nós somos diletantes. São pessoas que estão estudando, tomando conhecimento do conteúdo da fé, mas não estão transformando aquele conteúdo em motivador da fé, em motivador da vida, em estruturante de santidade. Então, este conhecimento, essa base sólida, essas práticas, elas devem promover na vida cristã uma transformação, uma metanoia, uma conversão. E isso se irradia na repercussão que isso vai tendo no nosso dia, no nosso testemunho. O testemunho é a manifestação da fé. É a manifestação de que eu compreendi, entendi, digeri e agora estou convicto. Convicto, a palavra convicto. Ou seja, eu estou convencido disso. O testemunho é a manifestação visível da fé na vida dos cristãos. A exposição doutrinal no catecismo não é apenas o conhecimento pessoal, né, para os fiéis possam dar testemunho da vida, na sua vida privada e na sua vida pública. A compreensão profunda do ensinamento ajuda os cristãos a serem testemunhas eficazes de Cristo, na vida particular, em suas comunidades. E a radiação desse testemunho, ela pode ser vista na maneira com que os cristãos se relacionam, acima de tudo, com os outros. Como defendem a justiça, como vivem a caridade, como vivem a honestidade. E o catecismo prepara, então, esses fiéis para a missão, para oferecer uma base sólida e compreensível para as suas ações. E também, neste momento, a gente faz aquela reflexão. Onde muitas vezes nós pecamos? Em dar um conteúdo que é claro, é objetivo, mas que não é refletido, não é compreendido. Então, na estruturação de seus momentos de catequese, nos seus momentos de oração, nos seus momentos litúrgicos, não deixem isso passar em branco. É necessário refletir, é necessário entender, é necessário sedimentar e dizer aquilo que a anterior aula, a anterior reflexão nossa no ponto 22 dizia. Resumindo, tudo isso que eu estudei, tudo isso que eu pensei, tudo isso que me foi passado, repercutiu na minha vida no quê? Se não repercutiu em nada, tem algo de errado. O Papa Bento XVI, cardeal Ratzinger, Joseph Ratzinger, na introdução da sua obra Introdução ao Cristianismo, ele explora muito bem, está aqui nas notas, aqui, é bom estudar. Ele explora a profundidade da fé cristã e a importância da exposição doutrinal para o amadurecimento da fé. Essa obra, Introdução ao Cristianismo, ela é muito importante para uma reflexão embasada em situações cotidianas, em situações atualizadas da nossa vida. Teólogos como Karl Rahner, como Hans Urs von Balthasar, refletem também em suas obras, de reflexão teológica. Hans Urs von Balthasar, numa obra que cito aqui, Teologia da História, aborda a relação entre a doutrina e a vida cristã. Como é que o cristianismo chegou até aqui? Como é que a fé cristã ela se constituiu nesta potência que perpassa os séculos, perpassa a história, perpassa regimes de governo, de política, estruturações de cultura, um translado intercontinental dessas reflexões. Como é que isso aconteceu? Como que a teologia ela transmutou-se até chegar aos nossos dias? Ou seja, ela só fez isso, e é a síntese do que diz Hans Urs von Balthasar. Ela só fez isso porque ela conseguiu transformar a vida das pessoas, transformar a vida dos fiéis. E então,
as pequenas sementes foram se multiplicando e chegaram até nós. Cabe a nós, então, tomar essas sementes, ressemeá-las, cultivá-las, colhê-las e apresentar, render graças pelos frutos. O Cristianismo e o Futuro, de Karl Rahner, outro grande teólogo, ele vai discutir a importância dessa compreensão teológica e como a influência dessa reflexão teológica repercute na prática cristã. Karl Rahner, ele vai fazer uma grande reflexão sobre o conteúdo da fé. O conteúdo da fé diante dos nossos desafios atuais, como o indiferentismo, como o cientificismo, quando as pessoas parecem que vivem como se Deus, o ateísmo prático, aquilo que a gente chama de ateísmo prático, como é que o cristianismo olha para essas realidades e busca, através de ferramentas muito simples, como o testemunho, modificar esses ambientes. Então, para nós aqui, do ponto número 23, fica essa grande reflexão. O foco primário é a exposição doutrinal, que deve levar, acima de tudo, a uma conversão de vida, a um testemunho. Este foi o Catequese Ponto a Ponto. Até o próximo ponto. Fiquem com Deus.